Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, Senhor, essa manhã, te agradecer, Pai, por mais uma quarta estratégia, porque hoje, Senhor, nós vamos aprender mais de Ti. Aquilo que o Senhor já colocou, Pai, nos lábios da pastora Tânia, eu creio que se ela é usada grandemente, Senhor, que Teu Espírito Santo fale os nossos corações, abrimos o nosso coração, Senhor, o nosso entendimento para entender a Tua palavra, que a tua palavra, Senhor, é o nosso caminho, é a verdade, é a vida. Que possamos, Senhor, caminhar nela e que possamos, Senhor, meditar dia e noite, Senhor, na tua palavra. E que o Senhor continue nos abençoando. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de poder estar sempre iniciando aqui o nosso dia, aprendendo na tua palavra, Senhor. Usa, Pai, grandemente, Senhor, que eu sei que o Senhor tem usado ela como profeta dessa sala, Senhor, dessa igreja. E nós cremos, Senhor, no teu agir em nossas vidas, que o Senhor vive e reina para todo sempre. Graça nós te damos, Senhor, por mais esse dia. E que tudo seja para a glória e louvor do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém! Vem para cá, minha pastora Taniane, saudade de ti. Vem contar as maravilhas do Senhor. Vem nos ensinar nessa manhã. Vem para cá. Shalom, queridas, queridos, bom dia. Saudade de vocês. Eu amo vocês. Amo a pastora Mônica, presente do céu. E é muito bom estar aqui, muito bom mesmo. Ontem eu falei com ela que eu não consigo entrar todos os dias, mas todos os dias, quando eu vejo lá, né, o link, eu falo, ai, Senhor, abençoa, toma em tuas mãos a pessoa que vai trazer o transbordo, os estudos, porque o meu coração está conectado ao céu nesta sala, e é uma honra muito grande estar aqui hoje nessa quarta estratégica. Então, pelo menos uma vez no mês, eu tenho que estar aqui, né? Uma aliança que Deus fez, um compromisso, e é maravilhoso estudar para poder transmitir a vocês, primeiro ao meu coração, porque essa palavra, né? Ela é linda, ela corta, né? Primeiro em nós e através de nós. E eu amo a palavra de Deus, eu estou apaixonada por esta palavra, estou apaixonada por caminhar, né, com o Senhor. E na segunda-feira, minha cunhada me mandou o link o aviso, né, que ia começar a história de Paulo na prisão, a história de Paulo na Record, né, na televisão, e eu estava orando, porque todas as vezes, né, nós oramos e pedimos direção ao Senhor, e eu falava, Senhor, qual estudo, né, que o Senhor quer transmitir aos nossos corações? E quando ela falou que ia começar a série de Paulo na Record, eu falei, vou falar sobre Paulo na quarta estratégica. Então, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho desse homem maravilhoso que nos inspira tanto, que teve uma vida de transformação, uma vida onde ele pôde desfrutar, né, do poder de Deus e deixou aqui as suas cartas como exemplo para nós. Então, hoje o meu coração deseja falar um pouquinho sobre este homem. E eu fazendo a pesquisa, né, eu coloquei um tema que fala sobre a janela da prisão. E é muito lindo, né, a gente ver os ensinamentos de Paulo, quando ele disse em Efésios 2, versículo 6, estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Que coisa linda! Estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. E quando Paulo escreveu esse versículo, essa carta, ele estava numa prisão, ele estava dentro de uma cela fria, úmida, escura, correntes prendendo os seus pés, soldados na porta, não havia liberdade física,
não havia conforto, não havia nada que pudesse trazer alegria, né? Humanamente falando, não havia nada que Paulo desfrutasse do bom ali, porque ali não tinha nada de bom. Mas naquela cela havia uma janela, e certamente os outros presos que olhavam por detrás daquela janela não via saída, não via saída. Mas Paulo, ele olhava para aquela janela e ele dizia: Eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Que coisa linda! É esse olhar de fé, é esse olhar que não olha as circunstâncias, mas olha com um olhar apaixonado por aquilo que Jesus fez, por aquilo que Jesus está fazendo, e a certeza de que Ele está no controle, Ele está no governo, Ele está no comando de todas as coisas. Então, esta frase, ela traz uma declaração de posicionamento espiritual. E Paulo não estava negando a sua dor. Paulo não estava sendo recusado a ser governado por aqueles governantes, por aqueles guardas. Não, ele estava sujeito a tudo isso, mas espiritualmente, ele estava dizendo: meu corpo está preso, mas minha mente está em Cristo. A prisão não me define. A verdade do céu é que traz definição para a minha vida. Olha que coisa linda ter esse entendimento, que as circunstâncias não nos definem, porque quem nos define é a autoridade que vem sobre nós. Quem nos define é Cristo. Quem nos define é através da nossa fé, olhar para Deus com a certeza de que nós estamos assentados com Cristo lá, juntamente com Ele, nas regiões celestiais. Então, eu quero trazer para nós, nesta manhã, o que significa estar assentado com Cristo. É sobre isso que nós vamos estar estudando nesta manhã. Efésios 2:6. E juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A Bíblia declara, né? A Bíblia nos ensina que assentar-se em Cristo tem 3 sentidos profundos. E nós vamos estar aqui estudando um pouquinho sobre esses sentidos, o que nós podemos ressignificar do assentar em Cristo. E hoje esse é o convite que o Senhor nos convida para assentar com Ele em Cristo nas regiões celestiais. E é lindo quando você se assenta com Ele. Eu já tive algumas experiências de me assentar com Cristo. E quando você se assenta com Ele, tudo muda, tudo muda. E o primeiro sentido é sobre o descanso. Quando você está assentado em Cristo, você pode descansar. Foi assim que aconteceu com Paulo. Paulo descansou nesta vitória. Paulo recebeu a vitória quando ele estava lá na prisão, mas ele estava preso no seu corpo, mas a sua alma estava com descanso. Ele estava desfrutando do descanso de Deus. E isso é uma grande verdade. Eu lembro que uma vez eu fiz as mães de oração sobre a mesa. E eu entrei na escola às 7 horas da manhã. E eu saí da escola, era 11h10 da noite. E eu estava muito cansada, muito cansada.
E quando eu cheguei em casa, era 11h25 e o Senhor falou comigo assim: eu quero que à meia-noite você esteja no colégio orando. E eu falei: Senhor, não tem como, eu estou muito cansada. E quando foi se aproximando, umas 11h40, o Senhor falou: eu preciso que você esteja lá. Eu quero que você esteja na escola. E eu falei para o meu esposo, eu vou voltar para a escola. E eu voltei imediatamente para a escola. E quando eu cheguei lá na quadra, o Senhor falou comigo: eu estou te convidando a ser a primeira a sentar nesta mesa. Queridas, e quando eu sentei na mesa, algo foi subindo dos meus pés, passando, 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 e me deu uma energia, um vigor, me deu uma alegria, me deu uma vontade de correr, de pular ali dentro daquela quadra. Foi algo assim que, se eu pudesse, eu ligava para todo mundo e falava: vem para a quadra agora, que as mães de oração vai começar agora, meia-noite. Foi algo assim tremendo. Então, eu posso dizer para você que é uma grande verdade. Quando nós estamos assentados em Cristo, Ele traz para nós esse descanso, descanso. E o assentar-se, como aqui fala sobre o descanso, o Senhor também falou sobre. São três. E o que que significa descanso? Depois de ter oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Hebreus 10:12. Então, o assentar-se é o oposto de correr, de lutar ou de se agitar. Olha que coisa linda. Então, quando Jesus se assentou à direita de Deus, ele mostrou que a obra da cruz estava consumada. Ele não estava mais de pé para nos salvar. Ele já venceu. Ele já venceu. Então, o assentar-se em Cristo nos dá o mesmo direito de desfrutar dessa paz que excede todo entendimento. Foi isso que Paulo teve, foi isso que Paulo sentiu. Ele estava dizendo: eu posso descansar nesta verdade. Eu estou assentado, eu não estou atribulado, eu não estou angustiado, eu não estou aflito, eu não estou correndo de um lado para o outro, buscando resposta daqui, buscando resposta dali. Eu não preciso mais disso. Eu posso descansar na verdade de Deus. Eu posso entrar no meu secreto e pedir a Deus a resposta que Ele tem para diante desta situação. E Ele vai me dar essa resposta e o meu coração vai ter paz, vai ter paz. Quando a nossa mente está renovada, quando nós temos consciência de que nós estamos assentados em Cristo, nós podemos dar uma ordem para a nossa alma e dizer: alma, se aquieta, alma, descansa, mesmo em tempos difíceis, mesmo em situações adversas. Nós podemos dizer: eu não estou entendendo nada, mas eu sei que Deus está no controle e Ele é o dono da minha vida. Ele é o dono da minha vida. E esse é o convite de assentar-se em Cristo, de deixar Ele governar a sua vida, de deixar saber que, mesmo que você esteja enfrentando no seu casamento, com os seus filhos, se você está sentado em Cristo, aleluia! Se você está sentado em Cristo, você não vai perder a sua paz. Nada vai roubar a sua paz, porque o descanso em Deus é maior do que essa tribulação. O descansar em Deus é maior do que essa situação. Pode dormir sossegada, porque aquele que te guarda não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Então você pode se assentar
e desfrutar desse descanso, porque hoje Deus tem descanso para a tua vida. Se você chegou até aqui nesta sala com alguma agitação no seu coração, hoje o Senhor quer tirar esta agitação, quer tirar essa preocupação e está dizendo para você: eu tenho descanso, eu tenho descanso. O descansar em Deus é olhar por cima da situação e ver o poder de Deus sendo aperfeiçoado na sua fraqueza. É você poder desfrutar e dizer: eu não sou forte, mas eu tenho um que é forte comigo. Eu não posso, mas eu tenho um que pode todas as coisas. E ele me chama para estar assentado com ele, porque nessa mesa tem tudo que eu preciso, e eu preciso de descanso. E quando eu assento na mesa com Cristo, eu descanso nele. Então, estar assentado com Cristo é descansar em Deus. O segundo tópico de assentar-se com Cristo nas regiões celestiais é receber a autoridade dele. Assentar-se em Cristo significa autoridade. E isso, quem nos revela, quem nos dá a certeza, está escrito lá na palavra de Deus em 1 Pedro 3:22. Jesus foi elevado ao céu e está à direita de Deus. E Lucas 10:19, ele nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões. Aleluia, aleluia. Eu lembro que quando Amanda foi no encontro com Deus, no primeiro encontro ela devia ter uns 8, 9 anos de idade, e ela chegou aqui com uma chave, né? Com uma chave, e ela falou assim: mãe, eu recebi a autoridade e eu tenho a chave da autoridade, e com esta chave eu posso abrir os caminhos que Cristo já fez para mim. Eu já posso entrar nos caminhos que por onde o Senhor andou e ele está me convidando para andar. Eu recebi a chave da autoridade. Então, aqui nesta manhã, o Senhor está entregando para você uma chave de autoridade. Você pode abrir com esta chave todas as portas que você precisa entrar e mudar de vida e mudar de situação. Você tem a chave da autoridade para você entrar e dizer que você está também à direita de um rei que representa o governo da sua vida, o governo da sua casa, o domínio sobre tudo, porque ele é Senhor e ele que governa as nossas vidas. Jesus Cristo, ele não é só o Senhor das nossas vidas, é o Salvador. Jesus Cristo não é só o Salvador, não é só o Salvador, ele é o Senhor. E sabe o que que significa ser o Senhor da minha vida, ser o Senhor da sua vida, Anderson? É ter o domínio de tudo, é ter o controle de tudo. Ele é o Senhor. Então, por isso, ele tem o poder de mando. Ele tem o poder de mando. Ele nos manda ir, ele nos manda paralisar, ele nos manda assentar. É ele, o governo é dele. E a gente só precisa estar sensível a essa voz, para quando a gente ouvir ele falar para, a gente para. Quando a gente ouvir ele falar segue, a gente segue. E ele nos manda ir em caminhos altos, ele nos eleva a esse caminho de abertura, porque ele já nos deu a chave e a gente pode entrar com os nossos pés, e quando a gente pisa, a gente toma posse dessa terra que é nossa por herança, por herança. Então, nesta manhã, eu quero declarar que os nossos pés vão entrar
por lugares desconhecidos, porque o Senhor tem poder para nos dar as nações por herança. Nós temos a chave que tem toda a autoridade, porque foi isso que o Senhor nos ensinou. Ele disse que ele foi elevado para o céu e está à direita de Deus, está à direita de Deus. E essa chave de autoridade, ela nos dá poder para pisar serpentes e escorpiões. Então, dentro da nossa casa, o mal não pode habitar, o mal não pode habitar. Ninguém pode prender a sua autoridade, ninguém pode roubar a sua autoridade, porque quem te deu ela foi o Senhor. Você pode declarar: eu tenho autoridade e por isso eu posso orar. Eu posso ser curada, eu posso ser liberta, mesmo diante das prisões do governo. Eu posso, porque eu tenho autoridade, porque não é o governo que me governa, quem me governa é o Senhor, é o Senhor. O mundo pode estar passando por qualquer situação, mas a palavra de Deus declara que nós veremos a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. E você serve ao Senhor, então você tem direito a desfrutar desta autoridade e a sentar-se com Cristo nas regiões celestiais. Você pode repreender o mal, você pode interceder pela vida da sua amiga, pela vida daquele seu parente. Você pode abençoar os seus filhos e declarar todos os dias: eles serão poderosos na terra. Você tem poder e autoridade para parar a agenda de Lúcifer na sua casa. Você tem esta autoridade e dizer para Satanás: na minha casa você não entra, porque a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então a minha casa está protegida pelo sangue de Jesus. Na minha casa você não entra. Aqui tem anjos sendo liberados, porque eu tenho a chave da autoridade para trancar os muros, para trancar os portões, para trancar as janelas e fazer com que esta cobertura do sangue esteja sobre a minha casa. Interceda pela sua família, porque você já recebeu esta autoridade. Interceda que a sua casa seja uma casa de referência dentro do seu bairro, dentro do seu condomínio, que quando as pessoas precisarem de oração, quando as pessoas precisarem de uma palavra de cura, de uma palavra de salvação, que eles possam bater no seu portão e falar: eu sei que você é uma mulher de Deus, eu sei que você é um homem de Deus, eu reconheço a autoridade de Deus sobre a tua vida, então eu estou te chamando para ir lá na minha casa. Se dentro da sua rua, se no seu bairro tiver alguém endemoniado, eles podem ir lá te chamar e na autoridade de Deus você ir lá e repreender todos os demônios, porque você tem autoridade. E você pode pegar essa autoridade em Cristo e começar a exercer esta autoridade, esta autoridade. Como mãe, você tem autoridade para repreender todo espírito de crise que está vindo sobre a assolação, sobre a sua casa e sobre a sua família. E você dizer: não, não e não. Eu tenho autoridade para declarar libertação sobre a minha casa. Eu tenho autoridade, tenho entendimento que eu posso tomar posse de tudo que Jesus conquistou para nós. É meu direito, é meu direito, é direito da minha família se assentar à mesa e desfrutar de tudo que Jesus conquistou para nós. Isso é se assentar em Cristo, é ter uma mente renovada, é ter uma voz espiritual, para que a sua voz não se
cale diante de nenhuma situação, não se cale, mas você começa a clamar, você começa a interceder, você começa a orar e a sua oração chega até o trono dos céus, lá aonde Cristo está sentado, e ele fala: essa voz chegou aqui porque ela também está sentada aqui comigo. Aleluia! E você começa a desfrutar das respostas de Deus, das respostas de Deus, porque Deus age na nossa vida, Deus age na vida dos nossos filhos em resposta às nossas orações. Aleluia! E assentar-se em Cristo também significa identidade. Identidade. São essas três que a gente pode desfrutar. E da identidade está escrito lá em Colossenses 3:1. Fomos ressuscitados com Cristo. Fomos ressuscitados. E Filipenses 3:20 diz que a nossa cidadania está nos céus. Aleluia, aleluia. É lindo quando nós apresentamos a nossa identidade. Está escrito lá, Tânia Valéria Jorge dos Anjos. Mas quando eu apresento a minha identidade espiritual, está escrito Tânia, filha amada. Essa é a minha identidade espiritual. Essa é a sua identidade espiritual. Débora, filha amada. Anderson, filho amado. Michela, filha amada. Clifton, filho amado. Amair, filha amada. Dona Laura, filha amada. Essa é a nossa identidade. Mônica Souto, filha amada, vencedora. E nós não podemos abrir mão desta verdade, da nossa identidade dos céus. Nós temos uma cidadania no céu e a gente tem que fazer uso desta cidadania. Não podemos deixá-la engavetada, não podemos deixá-la na carteira. Nós precisamos fazer uso dessa identidade e não tem nada melhor, não tem nada que se compare à nossa identidade em Cristo. Certeza de que nós somos filhas amadas. Isso muda a nossa mentalidade. Eu me lembro que um dia, 5 horas da manhã, eu saí do meu quarto, vim para minha sala e quando eu dobrei os meus joelhos, o Senhor falou: a partir de hoje, quando você começar a orar, experimenta me chamar de Pai. Pai é aquele que cuida, Pai é aquele que abençoa, Pai é aquele que salva, Pai é aquele que resgata, Pai é aquele que protege. Queridas, a minha identidade foi mudada naquele dia, a minha mentalidade foi mudada naquele dia. Ele é meu Pai, eu tenho um Pai, eu não sou órfã, e isso nos dá direito. Ninguém desta sala é órfão. Nós temos um pai, nós temos um pai. E se nós somos mães, somos pais, e nós sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. E a gente precisa entender que aquilo que a gente não recebe de Deus, a gente precisa entender que o que a gente não recebe de Deus é bom. É bom o que a gente não recebe de Deus, porque o não de Deus é pedagógico. O não de Deus nos ensina, porque o não de Deus nos dá livramento, porque o que Deus faz na hora, muitas das vezes a gente não entende, mas mais tarde a gente vai entender que a bondade de Deus sempre esteve sobre a nossa vida, sempre esteve. Então, assentar-se em Cristo fala desta identidade,
Você não é definida pelos seus traumas, você não é definida pelos seus erros do passado, você não é definida por rótulos, por escolhas erradas que muitas das vezes nós fizemos, ou até mesmo pelas situações atuais que nós estamos vivendo. Nós não somos definidas por isso, nós somos embaixadores de Cristo. Ele não nos vê como prisioneiros, ele não nos vê, ele não nos enxerga como outros enxergam, ele não nos aponta como outros nos apontam, mas ele nos vê cumprindo um propósito, cumprindo uma missão. Então, quando você está sentada com Cristo, você entende isso, que você tem valor, que você tem valor. Quando você está sentada em Cristo, você entende que você é vencedora. Um fracasso, uma derrota não faz de você um derrotado. Um fracasso não faz de você um fracassado. Então, você tem a sua identidade, você é filha amada, você é filho amado, e a sua identidade te dá poder e autoridade para saber que você tem em Deus essa identidade constituída por Ele, e assentar-se em Cristo, assentar-se com Cristo, você pode descansar na vitória, você pode exercer a sua autoridade com fé e você pode viver a sua identidade de filha. Coisa linda é fazer essa conexão. É o descanso em Cristo que te dá a vitória, é a sua autoridade que vai fazer você viver como filha amada. Então, quando você está sentada em Cristo, que você desfruta de tudo isso que o Pai te deu por herança e por direito, você começa a pensar nas coisas que são do alto e não são mais desta terra, como diz a palavra lá em Colossenses 3, versículo 2. Pensai nas coisas do alto e não nas coisas que são da terra. Esse é o meu conselho para vocês nesta manhã. Pense em tudo que é verdadeiro, em tudo que é justo, em tudo que é de boa fama. Traga o céu para a terra e viva desfrutando da sua identidade em Cristo Jesus. Quero abençoar a sua vida e todos dessa sala e tudo que leva o teu nome, em nome de Jesus. Uia, meu Deus! As circunstâncias não nos definem, Senhor. Linda Laura, estar assentado com Cristo faz a gente descansar. Olha que lindo aprendemos nessa manhã. Temos autoridade, nossa identidade é renovada nele. Muito obrigada, minha pastora Tânia Anjos. Essa palavra eu não sei o que aconteceu com você, mas veio diretamente ao meu coração. Deus é bom. Obrigada, vai estar sendo gravada aqui. Você pode compartilhar, abençoar um irmão hoje, viu? Lila Silfer nos leva em oração, vem para cá. Deus é bom. Obrigada, minha pastora Tânia Anjos. Bom dia! Eita, coisa boa! Pai, muito obrigada por essa palavra maravilhosa, Pai. Que nós possamos hoje, Senhor, ruminar essa palavra em nosso coração, Pai, em nossa mente, Senhor, e de fato, Senhor, entender, Pai, de cada nuance dessa palavra, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Vai conosco, Pai, para o nosso dia, para as nossas tarefas e continua ministrando aos nossos corações, Pai. Muito obrigada pela pastora Tânia, Pai. Muito obrigada por essa sala, Pai. Em nome de Jesus. Amém.